Na aula de hoje eu vou ensinar como utilizar as cordas soltas do violão corretamente nos acordes, com várias dicas aqui de mestre, show de bola. A aula está muito legal. Vou falar também dos cuidados, quais são os acordes que você pode utilizar a corda solta, quais são os acordes que ficam legais aí também utilizar. E no finalzinho da aula eu vou passar vários exemplos aqui de acordes bonitos utilizando as cordas soltas. Então, não perca nenhum detalhe, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então vem comigo, porque realmente a aula hoje está muito legal e está show de bola. Olá, músicos e musicistas, eu sou arranjador e professor Marconi, bem-vindos aqui a mais uma aula do canal. Aproveite para dar um like aqui embaixo, compartilhe essa aula com a galera toda aí. Não esqueça de ripar também esse vídeo e se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Por que tem acorde que a corda solta fica legal e tem acorde que não fica? Porque as notas musicais, elas precisam combinar com os acordes ou pertencer aos acordes. Por isso que o Mi menor, o Sol, o Dó, o Lá maior, eles soam bem com as cordas soltas, porque todas essas cordas soltas, elas combinam com a acorde que você está fazendo. Por exemplo, Mi menor. Todas essas notas soltas, ou cordas soltas, elas combinam com o Mi menor, elas pertencem ao acorde Mi menor. Lá menor. O Mi aqui ó, é quinto grau e assim vai. Está solto, mas ele pertence ao Lá menor. Sol. Olha como é que soa bem. Porque todas essas outras cordas soltas aqui, ou notas, elas combinam com esse acorde. Então, a gente precisa tomar cuidado quando a gente aprende um acorde novo com essas cordas soltas. Porque nem todos acordes que a gente vai fazer, essas cordas soltas, elas pertencem àquele acorde. Então, por isso que a gente precisa tomar esse cuidado aí. E claro, né, vou passar umas dicas aqui top para vocês. Então, em cima disso tudo que eu acabei de falar, eu vou pegar esse acorde de Sol que está soando bem, porque as cordas soltas pertencem ao Sol, por isso que está soando bem, e vou fazer meio tom na frente com esse mesmo desenho e vou tentar fazer um Sol sustenido utilizando essas mesmas cordas soltas. E não vai ficar legal, olha. Olha como é que soou mal, ficou ruim demais. Por quê? Porque essas cordas soltas não pertencem ao Sol sustenido. Agora, em cima desse erro, vou passar uma dica aqui para iniciante. Daqui a pouco eu vou passar uma dica também para quem é intermediário. Mas primeiro para iniciante. Você está começando a fazer os acordes, então você não pode tocar em corda solta que não pertence àquele acorde que você está fazendo. Por exemplo, Ré maior. Muita gente erra tocando partindo daqui, ó. Tocando tudo, todas as cordas soltas, não pode. O Ré maior, por exemplo, você tem que partir da quarta corda para baixo. Olha o som, a diferença. Entenderam? Então, tomar muito cuidado. Agora, a dica é para quem é intermediário, já está tocando uns acordes mais elaborados, com mais dissonância. Você também precisa tomar cuidado com as cordas soltas. Não é todo acorde, mesmo sendo bonito, elegante, com dissonância, que as cordas soltas vão combinar. Por exemplo, Sol com sétima maior. Muita gente toca errado usando todas as cordas, com a palheta principalmente. Olha só o som, como é que fica ruim. Porque esse Mi aqui, por exemplo, é o sexto grau de Sol. E o Sol com sétima maior não tem sexta. Nesse caso, se você for usar a palheta, você precisa abafar essa quinta corda, porque não pertence, que é o Lá, não pertence ao Sol com sétima maior. E o Mi você também não pode tocar com a palheta. Então você tem essas duas opções, abafando e não tocando essa última corda, ou usando a mão, tocando especificamente as cordas que você está apertando. Isso é muito importante. Aconselho você tocar esse tipo de acorde com a mão, porque, por exemplo, eu estou aqui em Sol com sétima maior. Se eu tocar com a mão, eu posso tocar tranquilamente fazendo Sol sustenido com esse mesmo desenho, ó. Não vai atrapalhar as cordas soltas, porque eu estou tocando exatamente
nas cordas presas. E assim você consegue andar por toda a extensão do braço do seu instrumento sem se preocupar com as cordas soltas. Ó. Lá com sétima maior, Si bemol com sétima maior, Si com sétima maior e assim vai. Então esse cuidado você precisa ter com qualquer acorde que você for fazer. Por exemplo, Sol com sexta. Eu tenho Sol aqui, eu tenho sexto grau aqui, que é o Mi, quinto grau, Ré, e tenho o terceiro grau, que é o Si. Sol com sexta. Então eu vou andando, por exemplo, ó, Lá com sexta. Então eu tenho que perceber, esse Mi aqui pertence ao Lá, ele é o quinto grau, pertence, mas vai soar bem, ó. Não fica legal tocar as cordas soltas, então você tem que tocar só nas cordas que estão presas. Então, muita gente não toca desse jeito, não percebe isso e acaba tocando sujo o seu instrumento. Então, se liga nisso aí que é muito importante para você começar a limpar o som do seu instrumento e começar a tocar mais bonito, mais elegante todas as músicas. Como eu falei lá no início da aula, eu vou passar aqui vários exemplos de vários acordes bonitos utilizando cordas soltas, tá? Se liga aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes, deixa eu dar um recado aqui rapidinho para você que está precisando melhorar o seu instrumento, está precisando estudar música com aulas mais avançadas. Eu tenho alguns cursos aqui top demais, com aulas em vídeo, muito legal. Material em PDF também para você baixar depois, muito top mesmo. Eu tenho um curso de harmonia funcional 1 popular. Esse curso é para quem está precisando entender de harmonia desde o início até as aulas mais avançadas, todas as aulas necessárias para você realmente entender de harmonia e ficar fera na harmonia. Eu também tenho um curso de arranjo popular avançado. Esse curso é para quem já conhece um pouquinho de harmonia e de teoria musical. Esse curso está top demais para você aprender a fazer arranjo, introduções, colocar violinos, cordas, metais nas músicas, trabalhar vocal junto com os acordes, vários assuntos de arranjo aí, técnicas de arranjo, para você ficar aí fera no arranjo também. E eu também tenho um curso de teoria musical, partitura para iniciante. Você que está precisando realmente conhecer tudo de partitura, iniciar seus estudos, conhecer pentagrama, pauta, notação, claves, armadura de claves, figuras métricas e tudo que você precisa para você ficar fera na partitura, tá? Agora, voltando para cá, a gente precisa entender que as cordas soltas são importantes, mas nós precisamos saber utilizá-las, como eu falei lá no início. Então, eu vou passar uns acordes aqui legais, que as cordas soltas ficam top demais para você utilizar. O primeiro acorde que eu vou passar que fica top utilizando as cordas soltas é o Mi com nona. Olha que acorde bonito, legal demais. Você pode trabalhar com ele na introdução, para finalizar a música, fica top, fica show de bola. O segundo acorde é o Lá com nona, partindo da sétima casa, aqui, ó. Olha que som bonito, muito legal também para você iniciar, ou até mesmo finalizar também a música. Eu posso também fazer um acorde aqui, sus2, que é a nona, porém com a terça suspensa, tirando a terça, colocando a quinta. Aqui também na sétima casa, ó. Ó o som diferente, bonito, ó. Agora juntando os três acordes e criando uma cadência aqui para você ver como é que fica top, show de bola. Olha que elegância, top, show de bola. Você também pode usar essa ideia aqui e fazer para uma tonalidade menor. É só você substituir, fica legal demais também trabalhar com essas cordas soltas, com os acordes menores, utilizando a nona também. Ó, Mi menor com nona, agora é menor. E Lá menor com nona, aqui agora. Olha que bonito, ó.
Muito legal. O arranjo fica diferenciado quando você realmente sabe utilizar as cordas soltas na hora certa, no momento certo, no acorde certo. Então pegue desde o início, se liga em tudo que eu falei nessas dicas, para você realmente aproveitar ao máximo essas cordas soltas, porém aproveitar corretamente, tá? Pessoal, dê uma força aqui pra gente, dando um like lá embaixo, compartilhando essa aula com a galera toda e não esqueça de ripar também essa aula, que é muito importante. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho, tá? Comente aqui embaixo, seu comentário é muito importante, tá bom? Um forte abraço a todos, que Deus abençoe e até a próxima aula aí, se Deus quiser.